Olá, muito boa tarde. A Assembleia do Sínodo dos Bispos decorreu em Roma nos meses de outubro de 2023 e de 2024, com representantes de todo o mundo, e agora é em todo o mundo que continua o debate de ideias e se estudam caminhos a percorrer, tendo no horizonte a participação, a comunhão e a missão, como indicava, aliás, o tema da Assembleia Sinodal. Neste mês de novembro temos partilhado em cada segunda-feira experiências de quem se inquieta com esse propósito, como acontece com o convidado do programa de hoje, Luís Parente Martins, médico cardiologista, que tem no tema do diálogo entre religiões, nomeadamente entre religiões cristãs, um foco permanente. Dr. Luís Parente Martins, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e se ter disponibilizado para para partilhar connosco a forma como esta temática do sínodo, do trabalho conjunto, o foi acompanhando e se foi inquietante também por ele. E começávamos por aí, de que forma é que lá longe, em Roma, viu todo este trabalho sinodal ir decorrendo? Olha, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui e também quero dar-lhe os parabéns pela sua coragem, porque convida uma pessoa que não é teólogo, que de facto de sínodo, enfim, não sei da experiência pessoal. E é sobretudo essa que nós vamos aqui comprovar, de facto. É, da experiência pessoal. Porque é muita. E sei um bocadinho, e eu diria que a minha experiência baseia-se muito na feliz experiência que eu fiz no Movimentos Focolares, ou que tenho feito no Movimentos Focolares, porque no nosso carisma e na nossa espiritualidade existe muito esta questão da comunhão, portanto, o viver em comunhão, não é? E a nossa fundadora sempre pôs muito em destaque a questão do viver em comunhão à maneira da Trindade, não é? Portanto, à maneira da Trindade. E eu acho que isto é uma gramática que se entende perfeitamente o sínodo. Quer dizer, é uma forma de entender o sínodo. Porque para nós, esta questão da Trindade, obviamente que é um mistério, deste Deus ser uno e ser trino é um mistério, mas é também um modelo de vida para as comunidades cristãs. E é um modelo que, de facto, resolve muitos problemas quando bem aplicado. Porque na Trindade que ninguém discute que é o mais importante. Se é o Espírito Santo, se é o Pai, se é o Filho. E, de facto, nos grupos que nós fazemos de comunhão, umas vezes uns fazem em função de pai, outros fazem em função de filho. Mas o que é importante é, de facto, que existe este amor recíproco. E quando existe este amor recíproco, gera-se esta presença de Jesus no meio e este Jesus presente entre nós faz com que haja uma comunhão natural e em que caminhamos juntos, independentemente de quem faz as funções de pai. Quer dizer, porque, de facto, esse é tão importante como o filho, à maneira da Trindade. Quer dizer, eu acho que trazer a Trindade para o sínodo é a forma de pôr a funcionar o sínodo. E eu tive a graça de fazer esta experiência desde a juventude. Quer dizer, é muito interessante porque eu, com um jovem, com 15, 20 anos, nos encontrávamos com padres, até que depois foram futuros bispos, enfim, e nós percebíamos que cada um de nós era o tudo o outro. E, de facto, cada um tinha uma missão diferente, tinha um mundo diferente, tínhamos o maior dos apreços para aquele que partia o pão e que nos dava Jesus Cristo como alimento, mas não deixava de ser o irmão, o meu tu, o tu do outro, ele, enfim, esta reciprocidade nesta fraternidade, não é? Isso é de facto uma experiência explicada por um mistério, o mistério da Santíssima Trindade, poderíamos dizer, enfim, algo tão distante, mas acredita que no cotidiano, no Movimentos Focolares, é essa experiência de facto que acontece? Cada um ser o tudo do outro. Exatamente. E esta é uma experiência muito bonita, quando de facto, obviamente que isto pode levar sempre a ser pervertida a experiência, mas na maior parte dos casos são experiências belíssimas no sentido em que não existe aquela coisa que o nosso jornalista depois falava nesta última conferência, deste verniz teológico, o João Pedro Tavares. Sim, falava nesta última, deste verniz teológico que às vezes que se põe para apagar, para cobrir certas coisas que não funcionam bem, porque de facto ali houve sempre esta possibilidade de viver genuinamente esta experiência, ou na maior parte dos casos genuinamente esta experiência, e de perceber que independente da função não há
não há crise de poder, não há esta questão de eu é que tenho o poder. Caminhamos, de facto, juntos. Portanto, vivemos uma experiência sinodal e, de facto, neste amor recíproco, conseguimos, de facto, viver e fazer caminho sem estes problemas que existem na Igreja, são os problemas da relação de poder. É a experiência que vive no movimento dos focolares. Acredita que o Papa Francisco se inspirou também em Chiara Lubich, no carisma do movimento, para esta experiência sinodal? Eu acho que de uma outra forma. Os carismas que Deus dá a alguém são carismas para a Igreja e carismas para o mundo, não é? E com certeza, de alguma forma, o Papa se inspirou e o próprio Espírito Santo, com certeza, que inspira, porque este é um modelo que, de facto, ajuda no sínodo, não é? Eu, enfim, acho que este caminhar juntos é uma coisa que alguém dizia que vai ser, quer nós queiramos ou não, vai ser o modelo da Igreja do futuro, não é? Porque é um modelo, de facto voltar à tradição, quer dizer, não é? Voltar à tradição. Voltar às primeiras comunidades, quer dizer, porque Jesus reunia-se com os seus discípulos, com os seus amigos, não é? À volta da mesa e, de facto, não havia enfim, havia uma grande simplicidade, não havia enfim, estas distâncias, mesmo se de facto Jesus era o mestre, e todos sabiam que era o mestre, mas era o amigo, era o companheiro, não é? E de facto o respeitar a tradição e o valorizar a tradição, muito mais do que, e eu nem sei discutir essas questões, se é o Concílio de Trento, se é o Concílio do Vaticano II, enfim, o que é que predomina, mas a tradição de facto está no Evangelho, não é? Portanto, voltar ao Evangelho, voltar de facto à genuidade do Evangelho. E o Evangelho é, de facto, uma experiência concreta de uma comunidade, uma pequena comunidade, que caminhava junto com um que, de facto, era o seu líder, mas que depois que todos viviam este amor recíproco. E daí nasceu a Igreja. Mas isso implica, enfim, de alguma forma, uma grande purificação que, ao longo dos séculos, a história foi tornando pesada a instituição. Há aí um voltar, de facto, a essas origens que vai exigir uma purificação. Exatamente, mas eu penso que eu rezo muito para que, de facto, esta voltar à tradição não fique pelo século XV ou pelo século XIV, enfim, mas que vá, de facto, até às origens, não é? Porque eu, como experiência pessoal, fico um bocadinho incomodado quando vejo estes ritos católicos com grande pompa, com grande, enfim, perfeitamente desligados até da sociedade atual, sem que haja nenhuma razão da tradição original, porque Jesus Cristo é alguém que vivia numa enorme simplicidade. Quer dizer, eu não vejo nem mítaras, nem ouros, nem essas questões que hoje em dia eu percebo, eu acredito que, de facto, todas estas tendências de voltar ao sagrado, há esta grande vontade e a genuidade de toda a gente querer voltar a pôr Deus no mundo, e um dos caminhos seja, de facto, pôr em relevo o sagrado e pôr em relevo a distância do sagrado em relação ao homem. Mas penso eu que o método de Jesus Cristo foi exatamente o contrário. Foi tornar-se próximo, foi tornar-se misericórdia, portanto, aquele que faz caminho, que tem o coração junto dos pequeninos. E, portanto, faz um com eles. Portanto, faz alguém que caminha com eles. E pronto, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento sobre os vários, e eu penso que temos de fazer pontos e de ouvir, e por isso é que o sínodo é uma coisa tão importante, não é? Ouvir as várias perspectivas, sempre no pressuposto que não há nenhum mal, de uma má intenção em cada uma das pessoas. Cada uma procura repor Deus na sociedade, na forma como lhe parece mais viável e mais eficaz. Mas o sínodo, de facto, aponta para, de alguma forma, se podemos dizer assim, uma mudança de paradigma. E há alguns sinais que vimos também no decurso do sínodo. Por exemplo, tanto na Assembleia de 23 como nesta agora do ano 2024, que sinal pode ter sido essa iniciativa do Papa de convocar lideranças religiosas para rezarem em conjunto, para vigílias de oração, tornar a Assembleia do Sínodo Católico próxima de todas as confissões religiosas? Eu acho que não pode ser mesmo de outra maneira. Quer dizer, o que Jesus pediu foi para que todos sejam um, todos os seus discípulos sejam um.
E nós, particularmente ali em Sintra, e desculpe-se uma propaganda, vamos a esse encontro, sim. No dia 25 de janeiro vamos fazer o 15º Encontro Cristão em Sintra, onde estão presentes desde os protestantes até aos evangélicos mais antigos de alguns das Assembleias de Deus, até aos novos evangélicos, novas comunidades evangélicas. E eu tenho feito uma experiência pessoal que para mim é muito gratificante, que é, mesmo sem ser para convidar, mesmo sem ter nenhuma função organizativa, participar no culto das Assembleias Cristãs que estão ao meu lado. Ali eu vivo na Rinchou, Algarão e Martins, e de facto ao domingo tenho participado em 1 ou 2 cultos. E a experiência Quer dizer que vai à missa católica e depois vai a um culto? Sem dúvida, vou às 2 coisas. Vou à missa e depois vou a 1 ou 2 cultos. E criou-se uma relação de tal confiança, de tal fraternidade entre os líderes e depois a comunidade, que de facto nós nos sentimos verdadeiramente irmãos. E de facto, até mesmo quando há estas questões que nós dizemos aqui não concordamos, nós às vezes, nesta preparação do encontro, nós perdemos, entre aspas, muito tempo no sentido de, então, qual é a forma em que todos nos sentimos congregados? Como é que nós arranjamos? E, de facto, nós começamos a preparar este encontro de janeiro desde setembro. E encontramos todas as segundas-feiras. E, de facto, sempre várias denominações cristãs. E é uma experiência sinodal, porque caminhamos juntos, tentando perceber aquilo que podemos melhorar, mas focado, sobretudo, naquela pérola enorme que nós temos, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. E onde todos se revêem. E aí revemos-nos todos com uma enorme alegria e com uma fraternidade. Eu devo-lhe dizer que, pela graça de Deus, eu penso que nada disto tem méritos pessoais, mas pela graça de Deus, e nestes 15 anos não houve uma ruptura. Ou seja, as pessoas que começaram há 15 anos, o grupo vem alastrando e neste momento nós, ainda na última segunda-feira, nós tivemos no nosso encontro 30 comunidades diferentes. 30 comunidades diferentes. Entre os quais, por exemplo, também os grupos alfa, que estão agora a ser uma experiência muito interessante na nossa Igreja Católica e que, de facto, partem da Igreja Anglicana, não é? Mas que, de facto, fazem um reavivamento, um despertar na fé e uma proposta de discipulado que é completamente interessante, é muito interessante e é muito útil para a nossa Igreja de hoje, que tem que mudar um bocadinho, penso eu, todas estas questões fraturantes, eu com todo o respeito... Já lá vamos algumas. Com todo o respeito, mas, quer dizer, o importante é, de facto, viver na centralidade deste Jesus Cristo e no queremos bem uns aos outros. Essa experiência do encontro de cristãos, que acontece em Sintra há 15 anos, como disse, é a sinodalidade a acontecer? Sem dúvida nenhuma. Caminhamos juntos, colhendo, e eu penso que isto é uma coisa Participação, comunhão e missão. O lema do sínodo cumpre-se aí. Eu acho que já se está a cumprir, de facto. Sim. Eu acho que também nas paróquias, nos conselhos paroquiais, cada vez há mais. Eu acho que o sínodo está a acontecer, não é? Mas aqui, particularmente entre pessoas que teoricamente seriam de denominações diferentes, não é? Há um enorme, eu não uso a palavra respeito, porque respeito é olhar para trás, mas há um enorme amor de uns pelos outros, não é? De tal forma que cada um aceita, se há alguma coisa que incomoda o outro, seja na forma de expressar, seja na forma de... E o bonito da questão é a complementaridade dos dons. A complementaridade dos dons, que eu penso que o Papa depois no sínodo e no documento do sínodo vem muito expresso, não é? Porque, de facto, os dons são diferentes. Quer dizer, o silêncio é uma coisa preciosa para entrar na intimidade com Deus. Mas, de facto, a emoção, esta questão da nossa celebração litúrgica, penso eu que nós devíamos repensar de uma forma séria, porque eu vejo nos cultos, a principal diferença que eu vejo é que nos cultos evangélicos eu entro e percebo o que está a acontecer, porque se diz as coisas de uma forma natural. Vamos cantar uma canção de louvor, vamos ouvir uma palavra, vamos meditar sobre isto. Diz as coisas assim de uma forma muito natural, como em qualquer reunião que se faz num meeting qualquer. Ao passo que, na minha experiência com os CPMs, os noivos que não vão muito tempo à igreja, quando chegam à missa, às tantas não entendem nada da missa. E às tantas, quando, por exemplo, na consagração,
os noivos veem que toda a Assembleia se baixa e então, em vez de se ajoelharem, sentam-se. Porque ninguém tem a ousadia de explicar o que é que vai acontecer. E, de facto, uma pessoa que só foi à catequese e depois vem à igreja fazer o CPM, obviamente, que já perdeu toda essa noção. E nós, o rito puro e simples, não explicado, penso eu que é o principal problema, pessoalmente, penso que é aqui que devíamos investir. No fundo... Mas na explicação desses ritos, na formação até no próprio momento em que está a decorrer? Exatamente, eu já vi... é preciso traduzir por miúdos. É, porque é impossível as pessoas perceberem. Eu penso que se nós não esmiuçarmos, acabamos por dizer as coisas de uma forma que, enfim, que os evangélicos nos chamam a atenção, que é rezar, não é? Como formas onde, de facto, a profundidade e a densidade se perde e deixamos de orar. Se bem que depois eles têm também, nesta sinodalidade, eles depois têm a frontalidade de dizer nós fazemos orações espontâneas, mas à custa de fazermos tantas vezes orações espontâneas, elas tornaram-se também uma rotina e nós perdemos também a profundidade. E nós, nestes relacionamentos sérios, completamente transparentes, nós vamos percebendo uns com os outros que temos todos de ser cada vez mais discípulos e temos todos de crescer e que, de facto, não temos de convencer, não há proselitismos, mas há um caminhar juntos, há, de facto, esta vivência sinodal no sentido de ser cada vez mais discípulos de Jesus. Que lugar, Dr. Luís Parente Martins, para temas que também marcaram o debate, como, por exemplo, o acesso ministerial, o acesso sacramento da ordem às mulheres, por exemplo, a necessidade de uma maior transparência na Igreja, a desclericalização, enfim, que prioridade têm estes temas? Eu acho que são todos muito importantes, porque é importante a situação de cada pessoa, não é? Eu, enfim, quando abordo estes temas, eu que não sou especialista, como disse, em nenhum destes temas, não é? Em nada destes temas. Tem a experiência da comunidade. A experiência da comunidade. Eu lembro sempre daquela frase de Mateus, eu ia de aprender o que é a misericórdia, quer a misericórdia e não o sacrifício, não é? E, portanto, esta questão da misericórdia de Jesus, não é? Faz-me olhar para as situações ditas menos, enfim, normais, né, na Igreja Católica com esta proximidade no sentido da misericórdia, não é? Da misericórdia no sentido de fazer caminho com os pequenos, não sei se são pequenos ou maiores do que eu, não é? Mas de fazer caminho e tentar perceber, eu sinceramente tenho dúvidas. Portanto, eu tenho dúvidas sobre o papel das mulheres. Se bem que nós temos, por exemplo, aqui a nossa reverenda Abilene, da Igreja Lusitana de Lisboa, é uma pessoa que muitas vezes provocou em mim uma subida da alma, não é? Portanto, foi alguém que me ajudou a crescer na intimidade com Jesus. E, portanto, por aí eu não vejo nenhum impedimento. Eu não sei discutir a questão. Agora, eu penso que no amor recíproco o Espírito vai falar. Quer dizer, se mantivermos estes relacionamentos, se de facto não for uma discussão teórica e estas mesas sinodais que temos feito já em pequena dimensão, sim, e que o Sino fez em grande dimensão, eu penso que o resultado da nossa experiência é sempre este, que de facto, quando há o Espírito Santo, existe a luz. E a luz ilumina os caminhos. E a partir deste momento, agora, é preciso de facto que exista uma escuta. É preciso que exista uma escuta, que eu não esteja, quando o Paulo está a falar, que eu não esteja a pensar o que é que eu vou responder. Não é? Que eu não esteja nesta atitude de defesa, como é que eu vou contra-atacar. Mas que eu faça o vazio, não é? Como Jesus fazia, de facto, esta coisa de acolher profundamente o outro, não é? E nós, até na minha profissão, nos cuidados paliativos, em que tentamos perceber a situação do outro, não é? Nós temos um método da empatia que chama-se dilucidação, um nome complexo. Mas é o tentar entrar na cabeça do outro, tentar perceber, para eu poder ser alguém que ajuda, primeiro tenho de perceber qual é a situação real. Então eu tenho esta conversa empática, esta escuta empática,
onde não só reformulo, né? Mas também esta dilucidação, para mim, é a coisa mais apaixonante, que é tentar perceber o que é que se passa, porque é que aquele indivíduo diz isto, o que é que se passa naquela cabeça. É um método a aplicar também no ambiente crente? Sem dúvida, sem dúvida. E aí devíamos fazer por amor ao outro. Não é? E quando não eu só faço, tecnicamente? Não é uma questão de técnica. Aliás, o sino diz muito que não é uma estratégia nem é uma ferramenta. É uma forma ontológica de ser igreja, é uma forma ontológica de ser cristão, não é? E de facto, se tecnicamente isto já é verdade, então dentro da igreja isto devia ser muito mais verdade. Como é que é a palavra? Desculpe. Dilucidação. Dilucidação. É uma palavra, um método a aplicar que vem dos cuidados paliativos cardíacos, não é? Onde atua, mas que pode muito, de facto, ser útil num ambiente eclesial. Uma última questão. Que segredo pode envolver a palavra participação? É uma palavra central também no sínodo. É uma palavra que, para a conseguirmos concretizar em muitas comunidades, infelizmente nem sempre é possível, porque, enfim, é perfeitamente visível a distância entre quem preside, quem assiste, ou quem participa. O participa já com algum, enfim, dito de uma forma às vezes um bocadinho figurada. Mas estará aqui a mudança de paradigma, estará nesta palavra participação? Pois, eu acho de facto esta questão da consciência de que somos todos batizados e ao sermos batizados temos de facto a participação em Jesus Cristo, de alguma forma temos Jesus Cristo em nós e participamos na missão de Jesus Cristo. Isto de facto muda tudo e faz com que o clericalismo, que é de facto um problema, enfim, tem a sua justificação, não é? Tem a sua justificação histórica e tem a justificação, mas que, sinceramente, eu gostaria de... E temos falado muito, sem ser heréticos, mas temos falado muito nestas heresias de uma forma muito amiga, numa forma muito cordial, porque há algumas coisas eu continuo sem entender. Por exemplo, porque é que na missa o bispo celebra e a Assembleia diz: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, e há esta proximidade. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, e depois logo a seguir diz: Sua Excelência, Sua Eminência, o Senhor Bispo, não sei quanto. De facto, isto dificulta a proximidade. Ou, a mim parece-me que ou estamos a fazer uma coisa teatral na missa, ou estamos depois não há uma coerência entre as duas coisas. E a proximidade faz-se muito por perceber que, de facto, o munus não é um distanciamento. O munus é, de facto, um serviço. E acaba cada um de nós perceber que a nossa grandeza está em sermos filhos de Deus, a nossa dignidade está em sermos filhos de Deus, e a não ter medo de perder a honra, porque a honra não se perde, porque na dignidade de filhos de Deus nós já temos toda a honra. Está aí. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, Dr. Luís Parente Martins, porque a conversa continuaria e vai continuar, mesmo noutras ocasiões. Agradeço-lhe muito ter partilhado connosco estes reflexos do ambiente sinodal no seu percurso de vida e também entre cristãos de Sintra que se encontram anualmente neste encontro que vai acontecer em janeiro. Eu agradeço muito também esta oportunidade de partilhar com todos o vaso de barro que eu sou, mas que ponho nas mãos do oleiro. Muito obrigado pela sua partilha aqui neste programa. E são estes temas que vamos também continuar a partilhar consigo neste programa, numa permanente valorização da iniciativa do Papa Francisco, lançada à Igreja Católica em torno deste tema da sinodalidade. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.